Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, dia de entrevista do presidente Mário Bittencourt no CT, um mês depois, após conceder a última coletiva, que foi no dia 16 de dezembro, após o término da temporada 2024. E claro, tá todo mundo curioso, ansioso para saber do que se trata, o que Mário Bittencourt tem para falar um mês depois. Será algo específico para falar da chegada ou da saída de algum jogador? Ontem nas redes sociais surgiu forte a teoria de que ele vai anunciar a saída do Arias, porque o Arias não está aparecendo nos treinos, nos últimos treinos. Enfim, eu vou explicar para vocês, vou falar aqui para vocês exatamente o que eu sei sobre isso, além de muitas outras informações e muitas notícias. Esse vídeo aqui tem uma informação importante sobre Paulo Henrique Ganso, que está num processo de renovação de contrato, aparentemente, neste momento, travado. A gente torce para destravar, mas eu vou trazer também muitos detalhes sobre essas e outras informações importantes nesta sexta. Então, se você puder, já deixar aqui o seu like é muito importante, se inscrever aqui no canal do Lessa é mais importante ainda. Se você já está inscrito, então indique para alguém que você conhece, para os grupos que você está de WhatsApp, compartilhe os conteúdos. É uma forma gratuita que você tem de contribuir diretamente aqui para o crescimento do canal e, evidentemente, já agradeço sempre a participação e, claro, a audiência de vocês. Confirmando aqui algumas informações para vocês em relação, por exemplo, ao jogo contra o Madureira, quinta rodada da Taça Guanabara. Já tinha informado aqui que provavelmente esse jogo seria no Kleber Andrade em Cariacica e agora está confirmado pela federação. No próximo dia 26 de janeiro, Madureira e Fluminense no Kleber Andrade. Essa partida estava marcada para o dia 26 de janeiro, domingo, às 9 da noite. Mas o Fluminense conseguiu mudar o horário para as 4 da tarde. Então o jogo será às 4, obviamente o horário muito melhor para o povo capixaba chegar em peso e fazer mais uma bonita festa lá no estádio Kleber Andrade. 2 jogadores já regularizados apareceram no BID e estão liberados para estrear com a camisa do Fluminense a partir da próxima rodada, ou seja, amanhã, mas isso não deve acontecer. Mas enfim, quando a comissão técnica quiser, Canóbio e Hércules, os dois já estão no BID e, portanto, liberados, pelo menos em relação à documentação, para vestirem a camisa do Fluminense pela primeira vez dentro de um jogo. Bom, falando agora dessa entrevista coletiva do Mário Bittencourt. Surgiram essas diversas especulações ontem nas redes sociais de que é para anunciar a saída do Arias e tá todo mundo já chorando, lamentando. Gente, no futebol tudo é possível. Eu informei para vocês aqui, trouxe o GE, trouxe atualizações, eu trouxe outras e vou acrescentar aqui mais uma coisa em relação a esse processo de saída ou não do John Arias. Não tem, eu acho que não é novidade para ninguém essa altura do campeonato que ele quer sair e quer jogar no futebol europeu. E também não é novidade que o Zenit da Rússia está ali em cima, fazendo proposta, insistindo, insiste com o jogador, insiste com o Fluminense. O Fluminense já falou, não tem o que fazer, depende do jogador. A gente pode fazer a operação se chegar no valor ok, mas depende do jogador. E o Arias, no primeiro momento, não queria ir para a Rússia. Isso já desde o ano passado. Só que é aquele negócio, se não chegar nada melhor, em algum momento o Arias pode mudar de ideia. Nada impede isso. E o Zenit está ali. E o Fluminense está esperando, mas quer uma decisão até para poder tocar o seu planejamento. Porque você perde o Arias, o Fluminense sabe que vai ter que contratar. Vai ter que ir no mercado trazer um jogador de nível. Então essa situação acaba sendo muito incômoda também para o Fluminense. E aí é claro que isso pode mudar a qualquer momento. Mas até então o que a gente tem é uma nova proposta do Zenit com um valor bem parecido com o que foi oferecido pelo Galatasaray, ali em torno de 10 milhões de euros. E aí o Fluminense ia tentar negociar algo melhor. O que tem de proposta é isso, até agora, até o momento. E a informação que eu tinha de antes, foi daquele dia, na entrevista do René e também do Marcelo Petaluga, quando a gente foi ao CT, naquele dia eu já tinha recebido a informação que o Mário concederia uma entrevista coletiva em breve. Isso vai acontecer amanhã. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Mas ele já tinha a intenção de dar essa entrevista já há alguns dias.
Não foi de um dia para o outro. Ah, porque o Ares não aparece nos trailers, não aparece na Flu TV? Isso eu não sei para vocês. Vou ver lá no CT. A coletiva vai ser a partir das 11h30. Às 11h eu já estarei lá no CT. Você vai acompanhar a entrevista coletiva aqui no canal do Lessa. Aliás, a equipe do Jornada KTO 1902, como sempre, marcando presença no CT, e a gente vai transmitir essa coletiva em cadeia. Quando a gente chegar lá, eu vou poder questionar isso e aí saber o que exatamente aconteceu. Importante destacar aqui, gente, como o próprio presidente, se eu não me engano, já falou, o Fluminense já fez de tudo o que poderia fazer para ficar com o Ares. Só para vocês terem uma noção. A proposta feita para o John Ares, isso no ano passado, tá? Quando teve toda aquela confusão, aquela briga e tal. A proposta que o Fluminense fez é um dos maiores contratos da história do Fluminense Futebol Clube. Muito provavelmente nem o Fred teve um contrato assim, corrigindo a inflação em tudo. Para vocês terem uma noção. Falar em salário de 1 milhão é muito mais que 1 milhão. Só para vocês ficarem cientes do que está acontecendo. Porque a galera fala, mas vai pagar o Rony, vai pagar não sei quem. Dá 1 milhão pro Ares. O Fluminense já ofereceu muito mais que isso. E o Ares, apesar disso tudo, não quis renovar. E nesse meio tempo ele já perdeu muito dinheiro. Fazendo contas básicas aqui. Ele perdeu muita grana. Mais de 5 milhões de reais, tranquilamente. Ele perdeu nessa brincadeira aí, tá? O salário dele, não sei exatamente quanto é agora, mas ele ia praticamente dobrar. É uma proposta, gente, para ele ser ídolo do Fluminense, para ele fazer uma história no Fluminense e não pensar em dinheiro. Porque ele ia ganhar mais do que na maioria dos clubes europeus que vão procurar por ele. Só que a questão nunca foi dinheiro, não adianta. O Ares não tá nem aí pra grana, a verdade é essa. Tanto que ele poderia renovar o contrato, só ia ter um aumento, não ia mudar nada, ele só ia ter um aumento. E ele não renovou. Na época ele aceitou uma proposta do Girona, que era baixíssima para o Fluminense, era baixa para ele, muito baixa, e ele queria ir. Porque ele queria ir pro Girona para jogar a Liga dos Campeões e para ir para a Europa. Então é importante a gente ter a exata noção do que está acontecendo, e que dinheiro não foi um problema nessa relação do Fluminense com ele, e também não é um problema pro John Ares, não é isso que vai decidir a vida dele, tá? Então, não sei se vai ter alguma novidade sobre isso, realmente não sei, mas tudo que eu tenho de informação é isso que eu passei para vocês. Se o John Ares tivesse aceitado aquela renovação de contrato, a proposta que está de pé, inclusive, ele assinaria um dos maiores, se não o maior contrato da história do Fluminense, o maior contrato que o Fluminense já ofereceu para um jogador. E por falar em maior contrato, ontem o GE revelou... Primeiro eu vou trazer aqui essa fala do Abel Ferreira, que foi numa entrevista coletiva que ele falou sobre os times pedirem muito mais dinheiro quando a negociação é com o Palmeiras. O Palmeiras vende caro, mas quando vai comprar também tem que comprar muito caro porque os clubes pedem mais. E aí ele disse que o Palmeiras foi buscar um jogador que, quando chegou para abordar e saber o valor era 18 milhões de euros. Depois ele foi vendido por 6, 7. Olha só o que o Abel falou. Queres contratar, se vai o Palmeiras perguntar, e já aconteceu este ano, um jogador que nós quisemos contratar, no Palmeiras foi pedir o valor, eram 18 milhões de euros, esse jogador foi para outro clube brasileiro por 7, e é isto, o que faz ser o Palmeiras é isto, vende caro, mas vai ter que comprar também mais caro, porque isto é o que é a valorização da marca Palmeiras, é assim, não há como fugir a isto. Na verdade, esse jogador foi vendido por 6 milhões de euros, e esse jogador é Agustin Canóbio, exatamente. O Palmeiras, eu tinha informado para vocês que pelo menos 3 grandes clubes chegaram para contratar o Canóbio. O Atlético Mineiro já sabia, além do Fluminense, Palmeiras, e tem mais um. Talvez o Internacional, que demonstrou interesse. Quando o Palmeiras foi perguntar, o Atlético falou que era 18 milhões de euros. O Atlético sabia que não ia vender por esse preço. Jogou lá no alto. O Palmeiras provavelmente se afastou. O Fluminense chegou depois e conseguiu negociar e contratou por 6 milhões de euros. E aí eu acho que isso mostra um pouco da loucura que a gente está vivendo, né? 6 milhões de euros já é grana pra cacete no Canóbio. Já é muita grana. Você imagina 18 milhões de euros. Então, não sei se isso muda a visão em relação a valores, mas mostra que o cara tinha muito mercado
porque inclusive o Palmeiras, que tem um dos times mais fortes do futebol brasileiro atualmente, foi atrás desse jogador. E obviamente isso também faz aumentar, né, o preço. É evidente, tem concorrência, o preço vai aumentar. E o Fluminense conseguiu fechar em 6 milhões de euros. Por isso, ofereceu também um contrato muito longo e certamente um salário consideravelmente alto. Bom, certamente nessa entrevista coletiva vai surgir a pergunta sobre Rony. Por que o Fluminense quer tanto esse jogador? Por que o Fluminense está disposto a desembolsar quase 50 milhões de reais pelo Rony, como informei aqui ontem para vocês no canal do Lessa? O Mário vai ter que responder. E ontem surgiu uma nova notícia, uma outra informação da Joana de Assis, repórter, jornalista da TV Globo, afirmando que o Santos estaria disposto a pagar 8 milhões de euros para tirar o Rony, não do Santos, né? Você viu errado aqui, do Palmeiras. O Fluminense seria 8 milhões de dólares, o Santos 8 milhões de euros, enfim. Os valores são bem parecidos ali. E aí, nesse momento, está todo mundo torcendo para o Santos chegar com tudo e levar o Rony. E a gente ajuda a levar no aeroporto. Ajuda a pagar passagem, se for o caso. Eu sei que vai ter muita gente pensando assim. Mas vamos lá. É um jogador que tem mercado, é fato. E o Palmeiras não vai aceitar vender menos do que isso. Só que tem um detalhe nessa brincadeira. O único clube até agora que se acertou com o Palmeiras foi o Fluminense. E a Leila Pereira já determinou que a prioridade é do Fluminense. Que é para fazer o que for possível para atender as condições impostas pelo Fluminense em relação a parcelamento. Ela tem uma relação muito boa com o Mário Bittencourt e já deu essa ordem lá dentro. Então a parada é, o Rony só não vem para o Fluminense se ele não quiser. Tá? Ele só vai para outro clube se realmente ele escolher, e aí esse clube vai ter que se acertar com o Palmeiras também. Aí não sei se o Palmeiras estaria disposto a flexibilizar um valor, mas se o Santos chegar oferecendo a mesma coisa e o jogador falar que quer ir para o Santos, aí beleza, escolha dele. A questão é que a proposta do Fluminense até ontem, pelo menos, estava de pé. E aí dependeria da vontade do atleta. Hoje, talvez, vamos ter uma resposta, a gente espera que enfática em relação a isso. Mas o que temos de informação, por enquanto, é tudo isso que eu passei para vocês. Pessoal, se você não conhece a Mais Ágil, eu vou te dar essa oportunidade, principalmente se você é aquela pessoa que quer antecipar o seu fundo de garantia e o seu FGTS, tá com aquela grana lá e quer movimentar, quer investir em alguma coisa, quer pagar alguma coisa, tá cheio de conta aí, começando o ano, tá vindo IPVA, tá vindo um monte de coisa aí, material escolar, todo início de ano é um desespero. Então, se você tem aquela grana lá e deseja antecipar, tá precisando desse reforço de caixa, a Mais Ágil faz isso para você, você recebe esse dinheiro na sua conta, é muito rápido. O nome Mais Ágil, afinal de contas, não é por acaso, tem uma equipe lá pronta para te atender e explicar direitinho como que funciona esse tal de antecipar o FGTS, as taxas, tudo que você tem que fazer. Então é só entrar em contato através deste link que você vai pelo canal do Lessa e o pessoal lá vai te dar uma super atenção. Vamos falar de Paulo Henrique Ganso, que está com uma renovação de contrato aparentemente travada. E o que está faltando para o Ganso renovar esse contrato, já que ele rejeitou uma primeira proposta? E aí eu vou trazer para vocês aqui bastidores dessa negociação, né, com informações apuradas dos dois lados e como que está, em que pé está esse negócio neste momento. Em dezembro, o Fluminense entrou em contato para abrir conversas e renovar o contrato do Ganso. Ficou de enviar uma proposta, essa proposta foi enviada no início agora do mês de janeiro. Só que com valores muito baixos, pelo menos na avaliação do staff do atleta, que quando recebeu a proposta, falaram algo no sentido de, pô, os caras estão realmente querendo renovar o contrato com esses valores aqui? E aí muita gente pode achar, mas o Ganso então quer pedir 2 milhões de reais, quer pedir 1,5 milhão de reais. Bom, o que eu entendi, o que eu consegui apurar, é que na verdade o Ganso quer sim uma valorização salarial, principalmente porque se pegar os principais jogadores da posição no país, ele ganha muito abaixo de todos. Se a gente for falar de camisa 10, que obviamente são jogadores que, né, são jogadores que
se destacam, são jogadores que são referências técnicas dos seus times, o salário do Ganso está defasado em relação também ao que é o mercado atual. Então, nessas conversas, e conversei com algumas pessoas, o que me foi passado é que o pedido não é, o que o Ganso está pedindo não é nada exorbitante, não é nada exagerado, não é nada absurdo. Mas ele quer uma valorização salarial. Lembrando, gente, que o Ganso tem contrato até o final da temporada, tá? Não é que ele vai sair do Fluminense amanhã, não. Mas, enfim, assinando essa renovação, ele passa a ter esse reajuste. Se você perde o Paulo Henrique Ganso, você vai no mercado contratar um jogador com essa categoria, primeiro, vai ser difícil achar. Segundo, você não vai ter dinheiro para pagar, muito provavelmente. Então, essa é a questão. E provavelmente o Fluminense vai ter que ceder em alguma coisa para estender o contrato dele por mais um ano. Ganso quer sair do Fluminense? Ganso quer ficar no Fluminense? O Ganso não quer sair do Fluminense neste momento. A família dele ama o Fluminense, o Henrique, o filho dele joga no Fluminense, eles são apaixonados pelo Fluminense, muito adaptados aqui no Rio de Janeiro. Eles não têm interesse de sair daqui no final do ano, eles não desejam isso neste momento e, portanto, o Ganso espera uma outra proposta, se é que ela já não foi enviada, para estender o contrato. Ele está no aguardo. Mas ele quer ficar no Fluminense, não deseja sair, mas é aquele negócio. O mercado começa a olhar, porque sabe que no meio do ano pode assinar um pré-contrato. Recentemente, clubes da Arábia Saudita fizeram sondagens por ele. Acho que não houve proposta até o momento, mas fizeram algumas sondagens. Fisicamente, ele se diz muito bem. Teve aquele problema na lombar no passado, que foi um problema de uma pancada que ele levou, não foi uma lesão de fato. Ele se sente muito bem para jogar e acha que ainda pode jogar por um bom tempo. Então agora é um compasso de espera para saber se as partes vão chegar num consenso ali e nos valores que atendam os dois lados. Essa é a situação de momento. Não estou nem fazendo juízo de valor, que estou trazendo, o que eu estou trazendo para vocês são informações para que vocês possam entender o que está acontecendo exatamente e não achar que o Ganso não quer ficar no Fluminense, o Ganso está fazendo um jogo duro ou está pedindo um salário fora da realidade. Pense bem. O Fluminense está contratando Canóbio por quase 40 milhões de reais. Ofereceu 50 milhões de reais no Rony, topando pagar mais de 1 milhão de salário. Como é que vocês pensam que o Ganso vai olhar para isso? Ganso campeão da Libertadores, jogador muito importante de referência, vai olhar para isso, aí oferece o salário lá embaixo, ele vai pensar o quê? Né? É claro que isso tem impacto. E pela forma como o mercado está, inflacionado. Né? O jogador, gente, ninguém é idiota, né? O jogador tá ali, tá vendo o que tá acontecendo. Então, e fora que normalmente esses reajustes são consideráveis. Então é isso. Vamos ver se a coisa vai avançar nos próximos dias, se vai haver um acordo ou não. E provavelmente é outro assunto que será abordado pelo Mário Bittencourt na entrevista de hoje. Fechou, pessoal? Deixa o like aí, se inscreva, por favor, muito importante. Conto com vocês, deixe seu comentário. Você acha que o Fluminense tem que renovar com o Paulo Henrique Ganso? Tem que, de fato, aumentar o salário e segurar, porque é difícil encontrar outro jogador dessa categoria para essa posição? Ou não? Se está pedindo mais, é melhor liberar, já deu o que tinha que dar. Deixe aí a sua opinião e a gente vai trocando essa ideia. Um abraço e até daqui a pouco.